Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, programa Doutor do Sexo. Eu, Celso Marzano, urologista, terapeuta sexual, estou à sua disposição. Samantha Fonseca hoje não pôde vir, mas está sempre disponível também no site, no canal do YouTube, para tirar suas dúvidas, ver suas ideias, ver suas falas sobre as questões, os temas que nós discutimos aqui. Hoje o tema é muito importante, é saúde sexual masculina. Poxa, mas como assim saúde sexual masculina? O termo ele abrange o homem, desde pequenininho, quando criança, bebê, até 80, 90 anos, o fim da vida. Ou seja, então atinge todas as faixas etárias. Porque o homem, independente da idade, tem que ser cuidado. Ele tem que ser cuidado da sua questão física e tem que cuidar da sua questão emocional. Se ele tiver a parte emocional e a parte física em um equilíbrio, isso aí vai dar para ele tranquilidade, vai dar uma saúde, vai dar um equilíbrio emocional, vai dar o dia a dia, vai gerando o quê? A felicidade, gerando o bem-estar. Então esse é o tema de hoje. É a resposta sexual masculina, no sentido da saúde. Como manter essa saúde sexual? Primeiro vamos esclarecer para vocês que o nosso programa, Doutor do Sexo, eu falo sempre porque é o meu, Celso Marzano e da Samantha Fonseca, nós temos a intenção de tirar dúvidas, de esclarecer sobre vários assuntos da saúde, né, da urologia, da psicologia, da sexualidade, na intenção de você ter uma vida melhor. E é justamente por aí que nós então escolhemos temas que as pessoas, amigos, as pessoas que nos assistem, as pessoas que frequentam o nosso canal, questionam. Então vamos falar hoje de alguns detalhes que você deixa passar. E que cada detalhe desse, em cada faixa etária, vai repercutir no futuro. Vamos começar então pela faixa etária da criança, do bebê. Um homem nasce e, em termos de urologia, ele nasce com fimose. Todos nascem com fimose. No pênis é aquela pele que não sai e que não expõe a cabeça do pênis. É fimose. Todos nascem. Os testículos, 2 testículos, tem que estar na bolsa escrotal, tem que estar no saquinho ali. Se eles não estiverem, é porque houve algum problema no desenvolvimento dentro da mãe. Então, quando você fala de ausência de testículo, ou o que a gente chama de criptorquidia, onde o testículo ficou no canal, então aqui nós vamos ter a ajuda do Herbert hoje, muitas vezes, aqui você tem o escroto, né, que é aqui a bolsa, e dentro você tem o testículo. Quando a criança nasce, esse testículo tem que estar aqui embaixo, ele não pode estar aqui no canal. Se ele está no canal que ele deveria descer, isso tem que ser resolvido. Então nós vamos ter que fazer o quê? Uma investigação séria da questão anatômica. Se tem fimose, vamos fazer uma programação. Se tem indicação cirúrgica, você vai operar depois que tira as fraldas, ok? Antes disso, você poderá fazer através de uma pomada que dilata um pouco o prepúcio, que é a pele que envolve ali a cabeça do pênis, para ver se ele consegue expondo vagarosamente, tá? E também não pode ser aquela puxão que antigamente davam, vamos descolar, romper o freio. Nossa, isso aí não se faz mais, né? Isso é coisa de 100 anos atrás, tá certo? Porque isso traumatiza a criança, machuca, rompe o freio, sangra, nada feito. O descolamento tem que ser parcial, tá? E se possível. Se você vê que você puxa e a cabeça não sai nada, não adianta forçar. Deixa crescer, aí quando tirou a fralda, vai para o urologista e ele vai fazer a cirurgia de postectomia, que é a cirurgia da fimose, ok? Com relação aos testículos, também, se você já verifica que o testículo está ausente, aí através de exames você vai localizar esse testículo, para ver se ele está na barriga, no canal ou perto lá do escroto, do saco. E aí você também vai ter que fazer uma cirurgia, mas essa cirurgia pode ser feita de imediato, não há necessidade de esperar. Antigamente, as indicações eram mais tardias, e aí esse testículo ele ficava na região fora de onde ele tem que estar, que é ali no escroto, porque ali ele vai manter a sua temperatura, para manter o testículo com boa função, ele fica fora e isso podia alterar. Então eles esperavam até
7, 8, 10 anos para fazer a cirurgia e muitas vezes já era tarde demais. O testículo já tinha atrofiado, o testículo já tinha perdido as suas funções. O testículo tem duas funções, uma célula que produz o espermatozoide e uma célula que produz a testosterona, o hormônio masculino. Os dois são vitais, né? Para o desenvolvimento masculino e outro para a fertilidade, os espermatozoides. Então, você vê quanto isso é importante. Então, toda criança tem que ser examinada, masculino, tem que ser examinado pelo urologista logo após o nascimento ou de imediato, para ver se está tudo bem. O pediatra orienta, mas quem dá o diagnóstico, quem faz o tratamento, quem faz a cirurgia é o urologista. Olha o cuidado com a saúde, desde criança. A criança vai se desenvolvendo e se o menino não tiver nenhuma intercorrência, está tudo resolvido essa questão do testículo e do pênis, da fimose, aí é só uma evolução natural e ele vai ocasionalmente, se necessário, se tiver uma infecção de urina, uma infecção ali do pênis, do prepúcio, lógico, quem trata é o especialista, o urologista. Quando chega lá para os seus 9, 10 anos de idade, aí esse menino tem que voltar ao urologista. Para quê? Porque assim ele vai verificar como está o desenvolvimento do testículo e se já está começando a pré-puberdade. A puberdade é aquela fase que vai dos 9, 10 anos até 17, 18 anos de idade, onde acontecem as mudanças pelo hormônio da testosterona. Então o menino, ele engrossa a voz, que aqui aparece o pomo de Adão, né? Chamado assim, os músculos aparecem, muda a voz que eu já falei, os pelos aparecem, os pelos no corpo todo, inclusive os pelos genitais, e há o desenvolvimento dos testículos e do pênis, onde ele, né, o homem gostaria que fosse o primeiro a crescer, mas ele é o último a crescer, e ele vai se desenvolvendo para chegar no seu tamanho normal, ok? Se aí a criança, esse menino, não fez a cirurgia de fimose, tem um anel ou tem um anel, a cabeça não sai, aí está indicada a cirurgia de possectomia, novamente, para ele não atrapalhar a sua função sexual, ok? Tá? Então você vê, aí é importante também, você já está cuidando da saúde física e da saúde sexual, porque quando você está cuidando do pênis, quando você está cuidando do testículo, você está cuidando da função sexual. Então eu vou dar aqui para você a primeira dica, tá? Justamente dessa questão de saúde sexual masculina. Queria chamar então aqui, então vai a primeira dica do doutor do sexo sobre saúde sexual masculina. Todo homem, a partir do nascimento, ou desde que nasce, tem que passar com o urologista para ver como é que está o testículo, para ver como é que está o escroto, para ver como é que está o pênis, para ver se tem fimose, se tem que operar, se tem depois que o seu testículo desceu direitinho, e ele vai então sendo acompanhado ocasionalmente até a pré-puberdade, para ver como que está começando o desenvolvimento do pênis e como é que ele está evoluindo. Se acontecer alguma intercorrência nesse período, aí vai tomar alguma providência, ou tomar medicamento, ou vai fazer cirurgia, ou ter uma orientação, ok? Então não pode esquecer, mãe, pai, pessoas que estão ligadas às crianças do sexo masculino, que também o menino tem que ir ao urologista para cuidar da sua saúde física, ligado diretamente à sexualidade. Fica aqui a dica, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Muito bem. Visto essa faixa etária, tá? Aí ele vai entrando na puberdade e aí começam as questões da saúde sexual no sentido emocional, das dúvidas. Poxa, será que eu já sou fértil? Quando é que eu vou já começar a eliminar o sêmen, o esperma? Ah, eu estou gozando, mas estou gozando seco, não está saindo nada. Será que meu pênis está de tamanho normal? Será que eu vou ser bom de sexo? Quer dizer, milhões de perguntas, hoje respondidas também pela internet, mas muitas de forma inadequada. Você sabe que a internet aceita tudo, né? Tudo, o papel aceita tudo que você escreve. E a internet aceita tudo também, as informações corretas, as informações inadequadas. Então, questão do pênis. Muito se fala sobre o tamanho do pênis e sempre contando com pênis maiores, mas não tem nada a ver. Cada homem tem o seu pênis, o seu tamanho, e para você já saber, o tamanho do pênis do brasileiro, a grande média, 95%, gira em torno, quando em ereção, com pênis duro em ereção, vai de 10 a 17 centímetros. Pode ser menor, pode ser maior? Pode. Mas quando maior, ninguém reclama. Mas quando menor, muitas vezes tem que fazer até cirurgia.
em micropênis, em questões onde realmente não houve uma evolução no desenvolvimento de tamanho do pênis, tanto como de comprimento como de largura. Aí tem que fazer, então, uma intervenção. E muito aí nessa questão existe o aproveitamento, né, dos homens, desses adolescentes, que sofrem, que acham que tem pênis pequeno e vai fazer uma cirurgia de alongamento, aparelhos, tudo isso. E a gente sabe que isso não funciona. Isso sempre vai trazer muita frustração para essa pessoa que vai fazer uma cirurgia e que não vai ter o resultado. E pode ter complicações. Pela Sociedade Brasileira de Urologia, todas essas questões de tamanho de pênis, cirurgias e aparelhos não deviam ser cobrados, porque são experimentais. Então devem ser evitadas, tá? Você deve ter uma orientação, e isso eu faço muito, que é dar orientação sexual para adolescentes. Também faço a terapia para adolescentes, quando essas questões repercutem muito no emocional, atrapalham a vida deles. Então aí é importante a saúde sexual do homem, no sentido de uma orientação sexual, para que ele saiba como, até vou falar aqui nessa câmera um pouquinho mais perto de você, para que você saiba que não é o tamanho do pênis que é importante, e sim como é que você usa o pênis, tá? A gente sempre brinca, né? O pênis, ele é um do instrumento, o importante não é o instrumento, é a orquestra, é tudo como funciona. E vai aí então esse conhecimento da sexualidade, que começa então na pré-puberdade e vai se arrastando, é muito importante. Tanto a família deve dar informações, tanto a escola deve dar informações, tanto a internet, livros, e aí, pegando o que é de bom, você vai ter então um conhecimento. Chega de ignorância sexual, né, pessoal? Não dá para viver assim. São muitos preconceitos quanto à orientação sexual, preconceitos quanto a relação de tamanho do pênis, tamanho do homem, tamanho da mulher, de seios, de tudo. E que isso gera uma série de sofrimentos, né? Muita preocupação, indo até suicídio. Então, você vê como que isso é importante. Então, essa questão da saúde sexual, tanto masculina como feminina, devem ser abordadas pela família, estando preparadas para responder as perguntas, e se não estiverem, procurem um orientador, como eu faço, a Samantha faz e outros profissionais dão essa orientação, tirando muitas dúvidas, inclusive as questões de orientação sexual, no sentido de ser homossexual, heterossexual, bissexual ou assexual. Então isso é importante, porque isso os pais não aceitam, a própria pessoa não aceita, e muitas vezes é questão só de uma terapia, de uma orientação, de tirar dúvidas e dar informações. Então isso é importante. Hoje nós estamos falando de saúde sexual masculina no programa aqui Doutor do Sexo, tá? Que você pode assistir aqui pelo canal 3 da TV Grande ABC, pelo Facebook que está passando direto, depois você pode assistir as reprises, né? Na GNT ou nos próprios canais daqui do Jornal ABC Repórter, da TV canal São Caetano, TV Grande ABC, e também pelo meu canal do YouTube que você está vendo aí, você pode se inscrever, o Dr. Celso Marzano, Doutor do Sexo. Um intervalinho e já voltamos em 30 segundos. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça.
Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Você está assistindo o programa Doutor do Sexo. Hoje o assunto é saúde sexual masculina. Nós falamos no primeiro bloco da criança e do adolescente e vamos falar agora do adulto e do idoso, tá? São duas fases da vida muito importantes na questão sexual, porque quando está no adulto você está no auge da sua sexualidade e depois quando você vai entrando na terceira idade, você poderá ter uma queda muito acentuada, mas hoje você tem como recuperar tudo isso. Então, em termos assim do adulto, é muito importante, primeiro, a gente destacar que os homens demoram muito para buscar ajuda profissional. Eles demoram de 1, 2, 5 anos para procurar ajuda depois que começam a ter falhas sexuais. Ou então sofrem muito com a ejaculação precoce, ou têm dificuldade de ter ou de manter a ereção. Então, isso tudo vai repercutir, isso aqui vai ter sequelas. Então, quando acontece, uma sugestão para vocês, saberem quando deve procurar o profissional. Se em 3 tentativas sexuais, 3 tentativas, você tiver dificuldade em 2, você já deve buscar um profissional para tratar desse assunto. Se você tem, por exemplo, teve ejaculação precoce, nas 3, tem que buscar, em 2, tem que buscar ajuda. Está te atrapalhando, você está infeliz, tá? A sua parceria também está cobrando resultados, e aí geram muitos problemas e até chega a separação, né? Porque isso gera muito estresse. E a disfunção erétil, se você também não conseguiu ter aquela ereção que você deseja, né? Ocasionalmente isso pode acontecer, mas quando fica de forma repetitiva, aí tem que buscar ajuda profissional. Hoje nós temos assim muitos e muitos tratamentos em relação à disfunção erétil. Temos tratamentos por boca, nós temos tratamento injetável, de injeção no pênis, nós temos a prótese, nós temos fitoterápicos e nós temos para as questões sexuais que estão ligadas à disfunção erétil psicogênica, que atinge os jovens, né? Então, hoje você sabe que a disfunção erétil, 90% tem causas psicológicas, aí você faz a terapia sexual. Então, isso é importante. É você saber que tem tratamento. Você tem que buscar, você perde um pouco a vergonha e vai lá e solta tudo. Nós estamos justamente para te ouvir, para pegar tuas queixas, analisar, fazer exames e dar diagnóstico. E, logicamente, o tratamento. O tratamento é bastante eficiente e a gente sabe que hoje o urologista, isso não sou eu que estou falando, todos têm essa possibilidade de promover 100% de uma resposta de ereção positiva, através desses tratamentos que eu acabei de falar com vocês, tá? Conforme vai passando o tempo, logicamente que o homem vai envelhecendo, e aí os problemas em termos de relacionamentos aparecem. Muitas vezes a dinâmica do dia a dia é que atrapalha muito. Então o homem ele vai ter problema de desejo, de início, depois de ereção, e depois de orgasmo, tá? Por quê? Porque ele já não está tão interessado na parceira, aquele relacionamento está desgastado, muitas brigas, muito estresse, e aí, logicamente, né, quando você gosta da pessoa, mas você não está tendo uma dinâmica positiva com ela, de aproximação, e ela com você, no caso heterossexual, aí a coisa não rola. Porque é questão de pele, mas também é questão de química. É questão de você fazer com que essa química se inicie. Através do uso dos 5 sentidos, que é o olhar, o beijar, o falar, o toque, é que você vai estimulando. E aí a química ocorre. A química da ereção e a química de manter a ereção. São 2 químicas totalmente diferentes.
Não adianta você já começar a tomar remédio para a ereção por conta. Evite a automedicação, porque a automedicação é muito destrutiva. Você vai errar, você não vai ter o resultado esperado, e aí você então vai entrar numa depressão, numa tristeza aí bastante grande. Tenha sempre uma orientação médica de especialista, porque um remedinho não serve para todos. Nós temos vários tipos de medicamentos e cada pessoa é uma pessoa. Você tem uma sexualidade, você tem uma resposta sexual. Até vou dar uma dica sobre esse assunto para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Dica do Dr. Celso Marzano sobre a questão da saúde sexual masculina, do adulto. O homem pode ter, com o passar do tempo, algumas disfunções sexuais, de desejo, de ereção, de ter ou de manter e de orgasmo, tá? Ejaculação precoce também pode acontecer em qualquer faixa etária. O mais importante é você ter ciência disso, buscar ajuda profissional e saber de que quando você vai buscar essa ajuda, tá, você vai ter uma resposta positiva. Hoje a urologia no mundo inteiro tem muitos tratamentos eficientes. Nós temos remédios por boca, nós temos a injeção no pênis, nós temos as próteses penianas e na questão emocional, que abrange muitos dos pacientes, você tem o quê? A terapia, a psicoterapia, tá? Tudo isso vai te ajudando, além dos fitoterápicos e de outros processos que podem ajudar. Fazer com que você fique mais feliz, que a sua autoestima melhore e que a sua resposta sexual se recupere. Essa recuperação é que vai fazer com que você tenha uma vida super 10. Fica aqui a dica do Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Bom, falando já um pouquinho do adulto, que vai envelhecendo, logicamente, não dá para você querer, com 60 anos, ter a resposta sexual que você tinha com 20 anos, mas você pode ter uma resposta plenamente satisfatória. Você pode ter uma sexualidade muito boa, porque você vai amadurecendo, você vai conhecendo a sua parceria, você vai conhecendo sobre o seu próprio corpo, sobre a sua resposta sexual, e aí você vai adequando. Olha só que ótimo. Não é que você precisa ter ou vai ter uma relação sexual todos os dias, mas quando você tem, que a frequência geral, média, é de 2 a 3 relações por semana, você vai estar satisfeito. A sua parceria vai estar satisfeita. Tá? Se você tiver, então, alguma disfunção sexual, vai buscar ajuda, porque aí você vai ter como tratar, certo? Isso é importante, é ter ciência disso. Ciência de que pode ter uma disfunção sexual e a ciência de que pode fazer o tratamento. Quando o homem vai chegando mais para frente, que vai entrando na faixa dos 60 anos, logicamente que as disfunções, as doenças, entre aspas, sexuais, aparecem muito mais. E aí você tem que tomar um cuidado muito delicado e importante com a sua saúde sexual. Isso abrange um aspecto muito amplo, não é só o pênis. Começa pela cabeça. A pessoa começa a ter que aceitar esse envelhecimento. O aceitar o envelhecimento não é que você vai falar, estou velho mesmo, deixa assim. Não, é simplesmente aceitar as mudanças e aproveitar essas mudanças. Ok? Muda, né? Não é você ser velho, é você ser idoso. O idoso é aquele que procura, que vai atrás das suas recuperações, vai atrás dos medicamentos, vai atrás do exercício físico, da felicidade. Quando você vai atrás da sua felicidade, você é idoso, você não é velho. Tá? Quando essas disfunções sexuais começam a aparecer, logicamente você vai até um médico, urologista, e nós vamos pesquisar. O que eu faço com os meus pacientes, pesquisa primeiro as questões físicas. Então você vai fazer uma série de exames para ver se tem diabetes, se tem hipertensão, para ver se a sua tireoide está funcionando bem, como é que está a sua próstata, vai ver as questões dos seus exames, dosagens hormonais, principalmente a testosterona. Porque aí você vai então excluir uma série de doenças que atrapalham a sexualidade, que é a diabetes, obesidade, alterações endócrinas e alterações hormonais, que é a alteração da testosterona, que é a doença chamada andropausa, que acontece em muita gente, hein? Já com 50 anos, 15% desses homens já têm sinais de sintomas da andropausa, necessitando de tratamento. Com o passar do tempo, o hormônio vai cair mesmo, não tem jeito, né? Não são para todos, mas para muita gente, mas você tem a reposição hormonal. Hoje você tem como tratar.
você tem que fazer o diagnóstico. Peça para o seu médico, se você vai no geriatra, no clínico geral, onde você for, para pedir o exame da testosterona. Muita gente vai se surpreender por ela estar baixa. E aí vai estar falando assim, poxa, por isso que eu tenho esquecimento, por isso que eu tenho labilidade do humor, por isso que eu fico triste, meio depressivo, tá? Por isso que eu tenho diminuição de desejo, minha ereção não está muito boa, tá? Eu tenho muitas alterações no meu dia a dia, eu não estou feliz. Só o fato de você não estar feliz já é um dos sintomas da andropausa. Então, tem tratamento, é só você ir atrás, ok? E depois, com mais tempo, com 80... Hoje os homens conseguem ter uma vida sexual ativa, bastante satisfatória, até 80, 85 anos de idade. Você pode falar o quê? Isso é verdade? Sim, é verdade. Hoje nós temos tratamento. As pessoas, elas chegam a essa idade com saúde física e emocional, mas tem que ser tratado. Então, um resumo. O homem necessita cuidar da sua saúde sexual, desde a criança até a terceira idade. Indo ao médico, fazendo exercício físico, porque exercício físico ajuda em todas as faixas etárias. Ter uma boa alimentação, alimentos saudáveis, hoje você escolhe, você para não fumar. Fumar atrapalha muito a sexualidade. E bebida não precisa nem falar. Tá? Drogas atrapalham muito, demais. Então todas as drogas, lícitas ou ilícitas, atrapalham muito a resposta sexual. Então você tem que tirar todas essas cargas negativas e adicionar cargas positivas, que é investir no seu relacionamento, para ser feliz, exercício físico, buscar coisas que façam com que a sua vida fique mais interessante. Dessa forma, você vai juntar tudo isso e você tendo a parceria que você quer, aí a coisa vai rolar. Tá certo? Você vai ter uma sexualidade, como eu falo sempre, super 10. Ó, certo? Tem dúvidas? Procure meu site, celsomarzano.com.br, samantafonseca.com.br, entre nos nossos canais, Celso Marzano, Doutor do Sexo, Dr. Celso Marzano, Doutor do Sexo, onde você vai ter lá muitos e muitos vídeos, falando sobre urologia, sobre saúde e sobre sexualidade. É um convite que eu faço para você ter mais conhecimentos e saber lidar com as suas questões e saber quem procurar nas questões quando a coisa não anda muito bem. Um abraço para todos vocês, os convido para assistir novamente na semana que vem, quarta-feira às 8h30, aqui no canal 3, na TV Grande ABC, pelo Facebook e depois com algumas reprises em outros canais, ok? Grande abraço, um beijo a todos vocês e sejam felizes!